Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Conexão Legislativa. E hoje a gente traz aqui no programa a secretária de Saúde, Rita Rolo, da cidade de Cabreúva. A gente vai conversar com ela hoje para atualizar a situação da pandemia do novo coronavírus na cidade. Seja muito bem-vinda, Rita, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Rita, vamos Obrigada pelo começar então. convite. Eu que agradeço você ter aceitado aí conversar com a gente, trazer também um pouco mais de notícia para a gente de como está a situação da doença no interior, né? Na cidade de Cabreúva. A gente sabe aí que a doença vem avançando para o interior do estado, né? Então, por isso é importante a gente falar das medidas também que vocês estão tomando no combate, né? A gente sabe aí que a cidade já chegou a retomar algumas atividades, mas teve que voltar atrás. E a gente gostaria de bater um papo com você sobre isso. Eu gostaria, na verdade, de começar atualizando como que está a situação dos casos na cidade de Cabreúva hoje. Sim, hoje o último boletim epidemiológico, a gente tem 445 pessoas contaminadas, casos positivos, né? E 21 mortes confirmadas, uma ainda morte suspeita em investigação. Tá. E hoje, qual é o número de pessoas que estão em isolamento, seja em domicílio, ou seja internadas? Você tem esse número também para passar para a gente? Sim, são quase 1.300 pessoas em isolamento domiciliar, ou porque são casos suspeitos ou contactantes de casos positivos. Tá. Como eu havia falado anteriormente, no começo da nossa entrevista agora, vocês chegaram a retomar as atividades na cidade, né? Mas tiveram que dar um passo atrás por conta do avanço da doença. Existe aí uma perspectiva de reabertura novamente? Qual que é o plano de vocês, da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, juntamente com as outras secretarias da cidade também? Sim, Cabreúva estava na fase laranja, nossa região de saúde é a região de Campinas, mas desde ontem, né, na sexta-feira, anunciado já pelo nosso governador, que a região de saúde de Campinas voltaria, né, retrocederia para a fase vermelha. Então, nós estamos seguindo o decreto estadual, só funcionando os serviços essenciais. Ainda o avançar, né, para a próxima fase, que já vai depender também do decreto estadual. Tá. E essa reabertura, então, não existe aí uma perspectiva, então, para isso? Não, a gente está aguardando, né? Assim como os outros municípios da região de Campinas, região de saúde, são 42 municípios, incluindo Cabreúva. Ah, entendi. Caso aconteça a reabertura do comércio, além dos serviços essenciais que estão abertos, vocês já pensaram em alguma medida de rodízio, ou se será uma reabertura escalonada? Vocês já chegaram a fazer algum plano, mesmo esperando aí a confirmação do governo? Bom, nossa vigilância sanitária, ela já deliberou para os outros serviços que até então não foram autorizados a voltarem a funcionar, a se prepararem para esse momento. Todos foram orientados a preparar um plano de contingência no momento da abertura, assim como, por exemplo, os hotéis da cidade, os restaurantes, e protocolarem esse planejamento junto às vigilâncias para que elas deliberem se houver, se tudo estiver ok, enfim, orientá-los a fazer uma correção, que é com o objetivo, na verdade, o objetivo geral é que todos possam voltar a funcionar com segurança. Fazendo correção de algum ponto mais crítico, de controle, no sentido do contágio mesmo. Uhum. Hoje, quais são os serviços, então, que estão funcionando e quais os horários, quais as medidas também que vocês estão tomando para manter esse serviço essencial aberto? Sim, os essenciais são os supermercados, as vigilâncias estiveram, inclusive, em todos eles, para delimitar a área, né, que
que eles dispõem e delimitar o número de pessoas por supermercados. Farmácias, também serviços de agropecuária, são os serviços padarias, os demais serviços só poderão funcionar na forma de delivery. Mesmo os serviços de alimentação na forma de delivery. Eu cheguei a assistir também o boletim, que acho que foi na sexta-feira, que a senhora estava junto com o prefeito da cidade, e ele chegou a comentar também que estão sendo limitados apenas uma pessoa de cada família num supermercado, né? Como que está sendo feito isso? Como que é feita essa fiscalização? Ou é apenas uma mensagem que ele deixou de consciência mesmo para a população? Sim, estivemos há algum tempo atrás reunidos com representantes dos supermercados locais e já fizemos várias orientações em relação ao número de pessoas dentro das unidades, inclusive contingenciamento do número de vagas ocupadas nos supermercados, e fizemos essa recomendação. Na verdade, é uma recomendação que, uma vez que eles vão controlar o número de pessoas dentro do supermercado, que eles orientem que se adentrem à unidade apenas uma pessoa da família, de preferência que não seja idoso, criança, e todos de máscaras. Tá. E também na entrada desses supermercados está sendo obrigatório, além do uso de máscara, também o uso de álcool em gel, né? Assim como em outras cidades do estado, né? Sim, também. Todo o protocolo de segurança. Uhum. Agora, sobre as barreiras de contenção viária que foram feitas na cidade, qual a importância dessa medida e como você avalia a tomada dessa decisão? Não está entrando na cidade, então, quem não seja morador ou quem não precise trabalhar no serviço essencial, é isso mesmo? Fizemos, na verdade, 3 barreiras em 3 pontos estratégicos do centro histórico de Cabreúva. Caracteristicamente, nos finais de semana, Cabreúva Centro recebe bastante turistas que são ciclistas, e agora também a gente tem recebido bastante motociclistas por aqui. E na verdade, a gente fez as barreiras no intuito não de proibi-los de entrar, mas sim de orientá-los. Uma vez que a população está cumprindo a sua quarentena, que o comércio está fechado, eles, estando na cidade, são sempre muito bem-vindos e é muito importante para o turismo e para a economia local. Mas nesse momento, como é costume, eles vêm, eles fazem uma parada estratégica no comércio, eles se alimentam, eles dão uma pausa para o descanso, é um momento de descontração, onde eles ficam sem máscaras. Então, a gente orientou bastante sobre isso, disponibilizamos máscaras para todos em algum momento que estavam sem máscaras, e orientamos que esse é um momento só de passagem e, se possível, deixar para visitar ou estar no município em um outro momento. E foi muito bom. Ou seja, não é proibido, então, entrar. Como? Não é proibido, então, Desculpa. a entrada do turismo. A entrada do turismo não está proibida, então. Vocês estão apenas orientando que quem puder não vá agora, mas quem estiver indo, use, então, todas as medidas, né, recomendadas aí pela Secretaria da Saúde, então. Então, os hotéis em Cabreúva são hotéis de destino turístico. Hotel, spa, campings, eles estão orientados a não funcionar, enquanto não houver a fase indicativa para voltarem a funcionar com as devidas restrições. Tá certo. Agora, falando um pouquinho mais sobre a questão da saúde mesmo, a questão da estrutura que a Cabreúva tem, a cidade tem leitos de UTI nos hospitais? Bom, Cabreúva é uma cidade de cerca de 50 mil habitantes. Nós temos um hospital pequeno aqui no centro, que é o Hospital São Roque. Ele tem um perfil de maternidade e internação de baixa complexidade. No nosso plano de contingência, a gente definiu 2 leitos no hospital para Covid, exclusivo para Covid, mas com internação de baixa complexidade também. Nós fazemos parte da microrregião de Jundiaí. Jundiaí é o nosso município estruturante, é a nossa referência para casos de média e alta complexidade.
Isso tudo é pactuado junto à Regional de Saúde Campinas, e de acordo com o plano de contingência para o Covid, né? Então, o plano de contingência municipal, que está em consonância com o plano de contingência regional e também com o plano de contingência da região de Campinas, os casos de Covid de média e alta complexidade são regulados na nossa microrregulação, primeiramente para Jundiaí, no Hospital São Vicente. Num segundo momento, conforme pactuado também, os casos que não são de UTI, são só leitos clínicos, os munícipes podem ser encaminhados para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Itupeva. Quando não há mais vagas nessas duas referências, que são as primárias, vamos dizer assim, o município, então, o pedido de vaga sobe para o CROSS, e aí ocorre uma regulação para outros hospitais de referência que compõem essa regulação. Nós tivemos pacientes, inclusive, que foram direcionados para o hospital de campanha, no AMB, e também para a Unicamp. Cabreúva, então, dentro dessa condição hospitalar, que é um hospital que tem poucos leitos, de baixa complexidade, ele não contém estrutura para que a gente habilite leitos de UTI. No entanto, dentro do nosso plano de contingência, nós temos uma UPA bem estruturada no bairro do Jacaré, que é um dos bairros mais populosos aqui do município de Cabreúva, e nós fizemos, então, um isolamento de uma das enfermarias e equipamos com 3 leitos semi-intensivos, que são leitos de retaguarda para os pacientes intubados de maior complexidade, que aguardam leitos nas nossas referências para transferência. Ou seja, essa integração de vocês com os outros municípios, né, da Secretaria de Saúde de Cabreúva com as outras cidades está sendo muito importante, né? Vocês acabam estabilizando no hospital de vocês, nesses 2 leitos de UTI, os casos, e aí vocês levam em ambulâncias equipadas, caso precise, os casos mais graves, para esses outros municípios, né? Sim, o município tem uma frota de 6 ambulâncias, 4 estão disponíveis para transporte, porque também o município, muitas vezes, ele leva o paciente até o hospital de referência para uma tomografia, traz o paciente de volta, depois aguarda a vaga ser liberada para transferência. As nossas ambulâncias são equipadas com os respiradores de transporte, kit de intubação, tudo que é necessário para um transporte seguro do paciente que precisa de cuidados especiais. Toda a equipe segue o protocolo de paramentação e usa os EPIs necessários também. Uhum. E qual está sendo o protocolo utilizado no atendimento desses pacientes, né? Tem algum posto de acolhimento específico na cidade para atendimento de pacientes com a suspeita da doença? Acredito que deve ser na UPA, né? Na verdade, no nosso plano de contingência, nós pactuamos da seguinte maneira. Todas as unidades de saúde, nós temos em Cabreúva, porque é um município que tem bairros muito isolados uns dos outros, né? Então, a gente tem um bairro que fica 18 quilômetros, 19 quilômetros distantes do centro, com unidade de saúde. Então, todas as unidades de saúde, elas fazem um acolhimento que a gente chama de acesso avançado. O clínico atende o paciente que chega com queixa, seja de síndrome gripal ou sintomas que podem ser confirmados depois como Covid, né? E sendo um caso mais no início ou caso mais leve, o paciente já é atendido, ele é medicado e orientado para fazer o isolamento em casa e orientado também se houver um agravamento ou outros sintomas que novamente procure um serviço. Mas a UPA e a Santa Casa, elas recebem pacientes com os mesmos sintomas, com o mesmo quadro ou quadros mais agravados, e também recebe pacientes encaminhados dessas unidades de saúde quando, se avaliado, verifica-se que precisa de alguns exames e de um atendimento mais específico. Sim, e a questão da medicação para esses pacientes que chegam
na UPA com sintomas leves da doença. Como é feita essa medicação? Tem alguma medicação que já é indicada ou vocês avaliam caso a caso? Sim, existe dentro também desse protocolo, vamos dizer assim, medicamentoso, existe o protocolo para medicações que são prescritas para o início, logo no início da doença, dependendo da fase que o paciente está, né? Se ele já precisa de oxigênio ou não, se é só medicação e depois ele vai para casa. Não sei se você gostaria que falasse o nome das medicações que a gente usa, porque isso é um protocolo médico, né? Mas, enfim, posso estar falando alguns medicamentos que são utilizados. Antitérmicos, usa-se azitromicina, a ivermectina, alguns casos hidroxicloroquina ou cloroquina. Uhum. Ou seja, é avaliado caso a caso, né? Sim, é conduta médica, né? Avaliação e conduta médica. Sim. E a gente, como eu falei no começo, né? A gente sabe que a doença vem avançando aí para o interior. No caso de Cabreúva, o que você acha que foi relevante para o aumento de casos confirmados, que até foi preciso dar um passo atrás, né? Sim, olha, eu acho que o fato mais relevante foi o foco de contágio dentro de um frigorífico aqui do município que emprega cerca de 900 funcionários. Então ali foi um foco importante. A empresa está sendo acompanhada, ela está testando todos os funcionários. Ela ficou parada aí alguns dias para fazer uma quarentena enquanto testava seus funcionários. Por isso que esse número elevado já de casos confirmados, desse total de 445 pessoas positivas, 228 pessoas são desse frigorífico. E a gente tem, infelizmente, óbito entre funcionários desse frigorífico e familiares de funcionários. Tá certo. Além desse caso do frigorífico, então você acha que não teve mais nenhum um outro caso relevante, talvez de turistas vindo para a cidade ou visitantes? Você acha que isso não? E também a reabertura do comércio que tinha sido feita também não trouxe muitas mudanças, né? Olha, eu diria assim que a gente não tem informações para dizer sobre turismo. O que eu poderia trazer também como relevante é que, observando as semanas epidemiológicas, entre as semanas 23 e 24, isso reflete um aumento, e se você linka com 15, 20 dias atrás, você percebe que ela se deu no momento do Dia das Mães, onde a gente viu um movimento maior das pessoas se aglomerando, primeiramente em supermercados, né? Eu acho que é um grande desafio, pelo menos para o nosso município, conter as pessoas dentro do supermercado. Naquele momento ainda a gente não havia feito essa reunião com os representantes, como eu disse para você anteriormente, mas a partir daquele momento, depois das reuniões familiares, eu acho que as pessoas baixaram a guarda ali e isso refletiu em 2 semanas a 3 pela frente, porque é mais ou menos o tempo que você vê do agravamento, né? Quando a pessoa começa com os sintomas, são uns 10, 15 dias, e depois você tem o avançar das fases da doença e as complicações, o período de internação e, infelizmente, às vezes, o óbito daquele paciente. E a senhora, junto com o prefeito, né, vocês vêm sempre fazendo lives e fazendo boletins, pedindo justamente que a população se mantenha protegida, né? Que realmente não tem como a gente ficar fiscalizando caso a caso, pessoa por pessoa, casa por casa. Eu vi até no último boletim, acho que foi na sexta-feira mesmo, com o prefeito, ele falando sobre churrascos que o pessoal acaba fazendo, são aglomerações com poucas pessoas, mas que mesmo assim vem trazendo esse aumento, né, de casos. Sim, então realmente né, da população. Sim, desde o primeiro momento a gente esteve próximo à população através das lives, que a gente sabe que as mídias sociais são um veículo rápido e fácil de se comunicar com a população.
O nosso departamento de comunicação também produziu bastante material e postou e publicou. Então, eu acho assim que a gente tem procurado, desde o início, trazer as informações. A gente sabe que é difícil, muitas vezes as pessoas não podem ficar no isolamento, a gente não tem, pessoas precisam trabalhar, precisam se locomover, mas existe também uma resistência de parte da população no uso de máscaras, no cumprimento de regras simples, como não se aglomerar, né? Então, eu acho que isso é fazer festas. A gente sabe, o momento não é para isso agora, mas existe aquela parte que eu falo que a gente só não pode fazer a parte do outro, né? Então, a gente sempre apela para que as pessoas se cuidem, cuidem de si, porque se você se cuidar, você está cuidando também do próximo. E é uma força-tarefa, né? Vocês vêm fazendo aí o apelo de vocês e a parte de vocês também com a questão de todo o sistema de saúde de vocês adaptado para isso, da cidade adaptada para isso. Então é uma força-tarefa mesmo, a gente tem que bater nessa tecla, né? Para que a população também ajude. A gente vê aí os serviços essenciais, supermercados. Entra uma pessoa por família, mas às vezes a gente vê uma fila quilométrica. Será que precisa, né, de tudo isso? Às vezes as pessoas precisam realmente dar uma ajudinha também, né? Porque senão as autoridades também não conseguem fazer a parte delas. Sim, eu acho que é um esforço conjunto, e a parte da população é extremamente importante, né? As informações estão aí, a gente sabe que não existe ainda a vacina, que não tem uma medicação efetiva, que não tem uma prevenção a não ser o nosso comportamento. É seguir o que as autoridades sanitárias falam, é seguir as orientações. A gente tem isso está sendo divulgado não só nas nossas lives, mas assim, televisão, 24 horas por dia você tem informações. Isso vem acontecendo nos últimos meses, 6 meses, né? Antes mesmo da pandemia chegar aqui, já estava sendo orientado. Então, é a questão da resistência mesmo e estar aberto a esse momento que exige mudança de comportamento. Sim. E vocês estão também atuando aí com a Guarda Municipal e Civil, né? Para a orientação das pessoas. Não existe multa, é apenas uma orientação que vocês fazem para as pessoas, correto? Sim, nós recebemos bastante denúncias, na verdade, denúncias formais através do 153, que é da Guarda Municipal, não são tantas. A gente às vezes recebe denúncias pela ouvidoria, recebe denúncias pelas mídias sociais, ou via o WhatsApp da população, mas quando se faz uma denúncia formal, existe essa parceria da Guarda Municipal com a Polícia Civil. A Guarda, então, vai ao local, por exemplo, de uma possível festa, procura abordar o organizador da festa, se ele for identificado, orientar a dispersão, e depois é feito um relatório que é encaminhado para a Polícia Civil, e que ela vai tomar as providências, vai investigar, vai chamar o responsável para conversar. Infelizmente, tem acontecido. No último mês, nós tivemos aí cerca de 60 denúncias e 50 delas foram encaminhadas para a Polícia Civil. Você pode repetir para a gente, por favor, secretária, o número de denúncias que vocês receberam? Então, no último mês, recebemos cerca de 60 denúncias e 50 delas foi emitido relatório encaminhado para a Polícia Civil. Tá, certo. Agora, falando um pouquinho da sua especialização também, né? A gente sabe que você é nutricionista e eu queria que você deixasse aí, como a gente já está com o nosso tempo terminando o programa, deixasse aí pra gente, existe alguma alimentação indicada para os grupos de risco, idosos, crianças, que possa reforçar a imunidade e possa ajudar aí no combate à doença? Sim, nós sabemos que os grupos mais vulneráveis são pessoas que estão com IMC acima de 30, né? Quanto maior o índice de massa corpórea, quanto maior a gravidade da obesidade, maior o risco de complicações e óbito, assim como os hipertensos, os diabéticos,
seguidos aí por outras doenças cardiovasculares, imunossuprimidos. Então, mais do que nunca, né, a nutrição é importante. É um momento que a gente precisa valorizar a qualidade da rotina alimentar. E a gente sabe também que, assim, o nosso corpo é um terreno biológico. Se ele for fértil para o crescimento do vírus, você terá complicações. E acho que o grande segredo, né, o grande desafio também é como você tornar esse seu terreno biológico infértil para esses vírus. Aí entram alguns nutrientes chaves, que são imunonutrientes, como vitamina D, que é extremamente importante, e a melhor forma e não tóxica de vitamina D é o sol. A gente sabe que muitas pessoas sofrem de hipovitaminose D e muitas vezes não conseguem se expor ao sol. Então, aí, nesse caso, é necessário que você avalie junto com um profissional, seja um nutricionista ou médico, uma necessidade de fazer uma suplementação de vitamina D, é um elemento chave importantíssimo. Também o zinco, que é um fator importante, inclusive até para a ação da hidroxicloroquina. O zinco é um mineral extremamente importante para a imunidade, ele está presente nas carnes, nas pepitas, né, que é aquele miolinho do girassol, da semente de girassol, da semente da abóbora. A vitamina A também extremamente importante, então vamos pensar nos precursores, né, de vitamina A, que são os vegetais amarelos, alaranjados, gema de ovo. Também a gente precisa pensar na vitamina C, que é outro fator importante como imunonutriente. Aí a gente tem vitamina C em abundância nas frutas cítricas, na cerola. Parece tão simples, mas são nutrientes que a gente precisa ingerir todos os dias. Então, não basta consumir só um dia, e principalmente se o paciente está adoentado, e um dos sintomas do Covid é diarreia, então na diarreia você também perde muito zinco, é necessário que você procure ter uma alimentação bem variada, como aqueles, vamos falar umas frases que são meio que chaves, né? Mas desembale menos, descasque mais, coma comida de verdade, né? Procurar evitar os processados e os embalados, ultraprocessados. E se você precisar consumir um embalado, tem que ser o mínimo de ingredientes possível para ser alimento de verdade. Então, a alimentação é começar o dia com uma fruta, né? Chupando uma laranja, por exemplo, ou fazendo um suquinho de acerola. E se quiser bater esse suquinho de acerola para ele ficar um pouco mais doce, sem você acrescentar açúcar, que é importante, bater com algo mais doce, então com o caldo de uma laranja, ou bater com um pouco de cenoura, que aí você também já tem aí os precursores de vitamina A. Consumir integrais, bastante verduras e legumes, ter uma alimentação bem colorida, consumir uma carne magra, ou peixe, ou frango, né? Consumir os cereais mais integrais, como arroz integral. A gente tem uma variedade de arroz integral, de leguminosas, né? Com feijões de todos os tipos. E também procurar fazer preparações criativas. Às vezes a gente sabe que no orçamento pesa um pouquinho o consumo de frutas, verduras e legumes. Então, se você não tem em abundância para fazer uma grande salada, compartilhe. Por exemplo, rale uma cenoura no arroz, coloque uma verdurinha no feijão. Enfim, usar a criatividade, mas procurar comer melhor é fundamental para você fazer com que seu terreno biológico te prepare para o enfrentamento do Covid. Eu queria agradecer, secretária, a sua participação aqui no nosso Conexão Legislativa. Quero já estender o convite aí para próximas oportunidades. Também a gente tem o nosso jornal e diversos programas. Então, eu quero agradecer. Até uma próxima oportunidade. E vamos reforçar para a população aí de Cabreúva também. Vamos se unir. Vamos seguir as recomendações da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. E vamos ficar em casa, que daqui a pouco a gente sai dessa, não é mesmo? É verdade, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco, de falar em nome da minha cidade e para a minha cidade, e estou à disposição. Quando vocês precisarem em algo que eu possa contribuir, estou aqui. Obrigada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. Até uma próxima. Tchau, tchau.